Amém? Vocês podem se assentar. A paz de Jesus seja sobre sua vida, sobre teu coração. Você recebe daí? Amém? Eu queria abrir um texto das Escrituras com vocês, em 1 João, no capítulo 3, 1 João. E queria dissertar, ler pelo menos 8 versículos desse texto. Eu confesso que essa palavra é uma palavra que tem me acompanhado já há algum tempo. E recentemente eu até me preparei para compartilhar num jantar que a gente havia feito de casais. Eu quis falar sobre essa palavra, mas não deu para falar. E eu pensei em poder compartilhar num momento até diferente desse momento. Mas hoje, quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar, não vinha outra palavra no meu coração. E por isso eu entendo que Deus quer falar através desse texto aqui nessa noite. Quantos creem na inspiração do Espírito Santo? Amém? Diz o seguinte, versículo 10, diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Bem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amamos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e o seu irmão justas. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor de que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Conforme eu falei, esse texto e essa expressão de o relacionamento ser um relacionamento amoroso e afetivo tem sido alguma coisa que eu tenho pensado já há algum tempo, talvez algumas semanas, fruto da minha própria vida, dos meus próprios relacionamentos e de algumas coisas que eu tenho ouvido. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele odeia o divórcio. E eu ouvi recentemente, no meio dos irmãos, algo de casais, algo que se referia a divórcio. E eu fico pensando, se a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele odeia o repúdio, o divórcio, eu creio que deve ser algo que não deve se nomear no nosso meio. Para um discípulo de Jesus e para uma discípula de Jesus, é algo que a gente nunca deve considerar. E fiquei, assim, muito reflexivo sobre essas coisas. Mas eu creio que Deus tem nos levado a um tempo de restauração, a um tempo de restauração de relacionamentos que foram rompidos, relacionamentos que foram deixados de lado. Eu creio que o Senhor tem nos levado a um tempo de relacionamento mais intenso e mais forte, de restauração entre irmãos, entre casais. E eu queria, nessa noite, não somente falar aqui sobre dar a vida simplesmente pelos irmãos, mas dar a vida pelos relacionamentos. Então, eu intitulei essa palavra, Dando a Vida pelos Relacionamentos. Porque nós somos aqui filhos, somos pais, tem esposas, maridos, temos irmãos, né? Temos amigos, e muitas vezes existem situações que acontecem que têm enfraquecido o relacionamento familiar, o relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos aos seus pais. Muitos são os problemas, né? Falando em filhos aos pais, eu ouvi recentemente uma canção de Asaf Borba,
que fala um pouco sobre isso, que existem coisas que parecem que são, assim, naturais, né? Quando se pensa entre amor de pai entre filho, ou de mãe entre filho, parece que é uma coisa natural, parece que vai acontecer naturalmente. Quando se fala sobre o amor entre um filho e um pai, um filho e uma mãe, parece que é uma coisa que vai acontecer sem esforço algum. Mas Asaf, ele fala uma coisa numa canção que ele escreveu, que ele diz que muitos filhos, eles são geridos muitas vezes só no útero, mas não no coração. E tem sido assim uma verdade. E às vezes a gente vê pessoas que são feridas com seus pais, pessoas que não se sentem amadas, não se sentem guardadas, pessoas que parece que não têm a segurança do amor sobre as suas vidas. E a gente queria compartilhar alguns princípios que fala do amor, né, desse amor. Muito interessante esse texto. No versículo eu perdi o versículo aqui, mas vou achar aqui. No versículo 12, diz que esse amor não deve ser segundo o amor de Caim, né? Diz o seguinte, versículo 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, né? E é interessante, quando o João, ele puxa essa figura de Caim. E eu queria fazer 2 comentários sobre Caim. A Bíblia diz que Caim é filho de Adão, não é? Adão foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, Adão e Eva, né, eles haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aí entrou o pecado no mundo, não é? E Caim e Abel, esses homens já não foram mais criados segundo a imagem e semelhança de Deus, mas já foram criados quando o pecado entrou no mundo. Então, se o pecado entra no mundo, se o pecado entra na nossa formação, e a gente vê isso muito claramente, basta você, né, ter seu filho, né, ou você vê uma criança bem pequena, e eu sempre observei isso. Quando você tira um brinquedo, quando ela, da mão dela, ou que seja, que ela, tão pequena, com meses, né, ela já se comporta de uma forma muito, muito ruim. Ela já considera aquilo ali uma propriedade dela, ela não quer compartilhar aquilo com ninguém. Isso é uma característica das crianças desde muito cedo. Por que isso? Né? Porque é uma herança adâmica, uma herança que fala, né, do pecado que entrou. Né? Uma segunda observação que eu quero fazer sobre Caim é porque quando fala na figura de Caim e Abel, seria uma coisa natural, uma coisa normal que 2 irmãos se amassem, não é? Porque se crescem juntos, se convivem juntos, se brincam juntos, o natural, o normal é que sejam pelo menos, né, amigos, que possam compartilhar de alguma coisa juntos, que tenham no mínimo, né, um carinho, uma amizade um pelo outro. Mas o que nós vemos na história de Caim e de Abel é exatamente o contrário, né? Por causa do ciúme, por causa de um amor imperfeito, por causa do pecado, né? De onde se esperou o companheirismo, de onde se esperou a amizade, veio um assassinato. E o que eu quero dizer com isso? É que o amor humano, né? E nós somos tendenciosos a amar segundo o nosso próprio coração, segundo o nosso próprio amor. Ele é plenamente incapaz de sustentar os relacionamentos. O amor humano, o amor que vem de Adão, o amor que vem de Caim, o amor que você aprendeu, né, na televisão, na novela, em tanta coisa, o amor do romantismo, ele é incapaz de preservar a comunhão, de preservar os relacionamentos. Então, o texto diz que o amor que nós precisamos praticar nos nossos relacionamentos não é o amor humano,
Não é o amor segundo Adão, segundo Caim, segundo os homens, porque é imperfeito, porque não é completo. Mas o texto fala, lá no versículo 16, ele diz que nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Quem deu a vida por alguém? Quem que deu? Ofereceu? Cristo, Jesus. Então, o que o texto está dizendo? Que para que eu possa manter um relacionamento que seja conjugal, que seja um relacionamento entre irmãos, que seja um relacionamento entre amigos, entre pais e filhos, os relacionamentos de qualquer natureza, né, que todos nós convivemos, para que eu venha sustentar, eu preciso que esse relacionamento, eu preciso que esse amor não seja um amor humano, mas seja um amor segundo Cristo, um amor semelhante ao de Jesus. Nós aprendemos que o propósito eterno de Deus é que nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus. Significa, então, dentre tantas coisas, que eu preciso me esforçar, eu preciso estar atento, para que eu possa amar a minha esposa como Jesus amaria. Isso significa que eu preciso estar atento, porque eu preciso amar o meu irmão como Jesus amaria, não com meu amor imperfeito. Significa que eu preciso amar o meu filho e a minha filha da forma como Jesus amaria. O parâmetro que está dando, que o texto está falando aqui, é de um amor segundo Cristo. E quando diz que o Senhor deu, e esse texto aqui de 1 João 3,16, nós vamos dar uma passadinha lá no João 3,16, porque tem uma referência muito interessante que todos vocês conhecem, de cós salteado, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero até aproveitar a menção desse texto, de João 3,16, porque essa palavra, eu sei que está sendo uma palavra assim, bem dirigida para a igreja, mas é possível que nós tenhamos aqui pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho, pessoas que nunca entregaram a sua vida para Jesus, pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Eu queria abrir um parênteses sobre esse texto e falar um pouquinho sobre o amor de Deus. O texto diz que Deus amou o mundo, E essa passagem bíblica, ela tem pelo menos três, eu destaco ela em três, eu separo ela em três formas. Primeiro, fala de uma ação, diz que Deus amou, Segundo, fala de um objetivo, de um alvo. Deus amou a quem? Amou quem? O mundo, E terceiro, fala de uma intensidade. E essa intensidade aqui no texto de João 3,16 fala sobre tal maneira. Eu ouvi há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, alguém pregando sobre essa tal maneira, e ele diz que é uma maneira tão forte, é uma maneira tão especial, que João não conseguiu nem expressar esse amor de Cristo, esse amor de Deus por mim e pela sua vida. Mas o texto em si só, ele traz para a gente assim, uns sinais muito interessantes. É possível que a gente não consiga dissecar esse texto todo, esse versículo todo pela sua riqueza, mas a gente pode tentar pelo menos alguma coisa. O que é o mundo para que Deus ame? É possível nós então imaginarmos que existem pessoas que agora estão se prostituindo, pessoas que agora estão se drogando, nesse exato momento, pessoas que nesse momento estão adulterando, estão fazendo um tipo de pecado aí que mais horrendo que você possa imaginar. Deus ama essa pessoa? Deus ama? Sim, Ele ama essa pessoa. Não é tremendo esse amor de Deus? Um amor que ama, A Bíblia diz que o Senhor,
ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz também que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Quantos aqui desejam ter o amor do Senhor em seus corações? Então, o que significa isso? Acho que tem aqui uma pequena chave. É a condição de alguém, né, de amar sem necessariamente ser amado. Sinceramente, eu creio que o Senhor deseja ser amado por nós. Eu creio que o Senhor deseja ser amado pelas pessoas que Ele quer resgatar, por aquilo que Ele criou. Mas quantos de nós, na nossa própria vida, na nossa própria experiência, quantas vezes nós retribuímos à altura esse amor que o Senhor tem por nós? Então, eu creio que isso deixa uma lição, assim, pelo menos uma dica para nós. Nós precisamos aprender, em primeiro lugar, aqui, amar segundo Deus? Sim, amar segundo Deus. Mas amar sem esperar retorno. Amar sem esperar aquela recompensa. Eu tenho ouvido alguns casais e às vezes eu ouço o marido, às vezes eu ouço a esposa, e o marido reclama da esposa e a esposa reclama do marido. É sempre assim, é sempre dessa forma. Quando você vai ouvir algum conflito que está havendo entre irmãos, é a mesma coisa. Você vai ouvir a reclamação de um e depois você vai para o outro e tem aquelas reclamações. Por quê? Porque ainda não aprendemos a amar segundo Jesus. Não aprendemos a amar segundo o amor de Deus. Porque o amor de Deus é aquele amor que se dedica sem esperar necessariamente alguma coisa em troca. Receber amor em troca. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, eu acho que é um desafio muito grande para todos nós que estamos aqui, homens casados, mulheres casadas, pessoas que estão, irmãos que estão se relacionando, amigos, né, que o Senhor tem concedido a graça de nos relacionarmos assim de uma forma mais intensa. A Bíblia diz que há irmãos que são mais achegados do que amigos, né? São amigos que são mais achegados do que irmãos. Existem relacionamentos que são fortes, mas precisamos aprender a semear, a amar, inclusive, mesmo quando não somos amados. A palavra de Deus diz que nós devemos amar aos nossos inimigos. Que amor é esse? É possível, com o amor de Adão, com o amor de Caim, amar o inimigo, alguém que quer o seu mal? É possível? É totalmente impossível, mas segundo a ótica de Jesus, segundo o amor de Deus, e esse amor que precisa envolver os nossos corações, precisa nortear os nossos corações, é plenamente possível. Você querer o bem, você orar, inclusive manda você orar pelos seus inimigos. Diz que você não deve amaldiçoar, não vos amaldiçoeis, você deve orar por ele, interceder por ele. Irmãos, esse amor de Deus, esse amor tão perfeito, que nós temos assim acesso, fomos transformados por ele, fomos tocados um dia por ele. Quantos aqui foram tocados pelo amor de Jesus? Esse amor quer nortear a nossa vida. Esse amor, ele quer gerenciar os nossos relacionamentos conjugais. Eu tenho visto maridos que estão cansados das suas esposas, esposas que estão cansadas dos seus esposos, gente que está falando da possibilidade de ruptura, de divórcio. Existem pessoas que estão tão desgastadas no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento entre os irmãos, que estão dispostos a abrir mão das suas histórias, né, daquilo que viveram juntos. Precisamos aprender um pouco mais sobre o que é dar a vida pelos irmãos, dar a vida pelos relacionamentos. Isso não significa necessariamente ser um mártir, né? Ter que morrer, né, em função
da história, em função do relacionamento. Mas quando eu entendo que eu preciso ser um pouco mais zeloso, eu preciso ter um pouco mais de paciência, né, com a minha esposa e com meus filhos, eu preciso me dar mais atenção, dar mais da minha vida. Isso é uma forma também sacrificial. Existe um texto também, eu não vou abrir, vocês podem abrir em casa, que é um texto muito conhecido nosso, lá de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. É um texto, assim, bem extenso, bem grande. Mas o texto fala de algumas características do amor. E aquele amor que está lá, escrito lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, também não está falando de um amor humano. Não está falando de um amor sentimental, não está falando de um amor de fotonovela, está falando também do amor de Deus, que precisa estar nos nossos corações, que nós precisamos decidir viver, nós precisamos decidir praticar. E eu destaquei aqui, diz o seguinte, diz que o amor é paciente, paciência nos nossos dias. São coisas assim, é uma característica assim tão difícil, parece que a gente quer tudo muito rápido. Se você quer um lanche, você precisa ser rápido, né? Aí você vai numa loja, o lanche é rápido, né? As informações precisam ser rápidas, você não tem muita paciência de buscar alguma coisa na internet quando fica com aquela bolinha rodando, você troca a sua internet por uma mais rápida, porque você não tem paciência, né? Mas é interessante que, na forma de Deus agir, Deus fala sobre paciência. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. O texto fala que o amor é paciente. É interessante que a paciência é o intervalo entre aquilo que você quer e o cumprimento, a concretude daquilo que vai acontecer. É esse intervalo. O amor é paciente. A Bíblia diz que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Muitas vezes nós vemos relacionamentos que são construídos em função dos seus próprios interesses. A gente ouve falar, Franco sempre fala isso, diz que a pessoa diz que quer casar para ser feliz, né? Eu quero me casar, eu preciso ser feliz, eu mereço ser feliz. Mas o que a palavra de Deus sugere não é que você seja feliz, que você se case para ser uma pessoa feliz, mas que você se case para fazer a outra pessoa feliz. O que o texto está sugerindo aqui é que você vai se relacionar com os irmãos, você vai se relacionar com alguém para fazer essa pessoa, para abençoar a vida dessa pessoa. A tua convivência precisa ser uma convivência abençoadora, e não uma convivência de buscar os seus próprios interesses. Vou relacionar, vou viver com alguém para servir essa pessoa. O texto diz também que o amor bíblico, ele não se ressente do mal. Olha, recentemente eu estava numa situação com uma pessoa que eu amo, e eu estava conversando alguma coisa, ela não estava muito afim de conversar comigo, e ela me ignorou naquela situação, e eu fiquei assim, é triste, não é? Não é? Você quando é ignorado, você quando você quer demonstrar atenção, quando você quer demonstrar interesse, né, por uma pessoa, e essa pessoa não corresponde, o natural, o normal é você sair de cena, é dar um gelo, é você... Mas eu falei, Senhor, eu aprender a agir de forma diferente. E essa pessoa estava comendo e eu vi que ela não tinha um suco para beber. E aí, eu mesmo contra a minha natureza humana, mas pedindo a Deus que eu fosse revestido da natureza de Deus, eu fui lá e fiz um suco lá, e peguei e levei aquele suco. E aquilo me fez bem. Porque muitas vezes você é magoado pela sua esposa, você é magoado pelo seu irmão, você é magoado pelo seu marido, pelo seu amigo, e você fica ressentido, você fica com aquela mágoa no coração, né? E
a mágoa, o ressentimento é um câncer emocional, um câncer espiritual, que você precisa ser curado para você poder conviver saudavelmente com as pessoas. A Bíblia diz que o amor não se ressente do mal. Significa que alguém pode fazer o mal, alguém pode te maltratar, alguém pode te anular em algum momento, né? Mas você precisa aprender a perdoar. A palavra de Deus diz que, Jesus falou isso, que nós precisamos aprender a perdoar 70 vezes. Isso é muita coisa. E tem um texto que fala que isso é por dia, ainda por cima. É muita coisa. Quem perdoa é quem não se ressente do mal. Quem não fica alimentando a sua ferida emocional, né? A Bíblia diz que o amor, o relacionamento que é baseado no amor de Deus, ele tudo sofre. Então eu estou ouvindo gente falar que está querendo ir embora. E quando você vai ouvir as situações, quando você vai ouvir os motivos, é de gente que não está sofrendo tudo. É de gente que está sofrendo alguma coisa apenas. Mas a palavra de Deus diz que você, quando é revestido com o amor de Deus, e esse amor é possível você ter sobre a sua vida, a palavra diz que ele foi derramado sobre a sua vida. Você vai sofrer, você pode sofrer, porque diz que sofre um pouquinho, sofre o suficiente. Qual é o limite do sofrimento que está falando aqui? Qual é? Fala comigo, tudo. Fala comigo, tudo. Significa que você pode ter um sofrimento no seu casamento, mas você pode sofrer, tudo sofre. Você pode sofrer quando a tua esposa não te der confiança, quando um filho, de repente, não demonstrar amor por você, quando um irmão não quiser que você, né, faça parte da sua vida e da sua história, quando você for rejeitado por alguém. A palavra diz que o amor de Deus, ele tudo sofre. A palavra de Deus diz também que o amor de Deus, ele tudo crê. A facilidade de crer. Olha, eu tenho, às vezes, assim, a Bíblia diz que o amor, ele não deve ser meramente palavras, mas de ação, de fato e verdade. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa e ela me falou que ela nunca ouviu dos lábios dos seus pais o famoso "eu te amo". Acho que é importante falar, né? Acho que é importante você ouvir das pessoas que você convive que aquela pessoa te ama. É importante você falar para os seus filhos que você ama. É importante que você ouça dos seus filhos que eles também te amem. É importante que você fale para a sua esposa, que você fale para os seus amigos, fale para os seus irmãos, que você ama essa pessoa. Mas a Bíblia diz que não devemos amar somente de palavras. E essa pessoa falou comigo, ela falou o seguinte: olha, eu nunca ouvi dos meus pais isso, que eles me amam. Mas será que nunca teve, da parte dos pais, nenhuma ação que fosse além das palavras, que pudesse mostrar o amor que eles tinham? Eu creio que sim. Existe uma grande diferença entre aquilo que é real e aquilo que é sentimental. E eu fiquei assim ligado na palavra do que o Franco ministrou entre nós, uma coisa muito importante. Ele falou, dentre muitas coisas, ele falou que nós temos sentimentos, nós somos seres que temos sentimentos, até o Espírito Santo tem sentimentos, mas ele falou também que nós não podemos ser gerenciados pelos nossos sentimentos. Quantos lembram disso aqui? Existem pessoas que elas se sentem inferior, existem pessoas que elas não se sentem amadas, mas muitas vezes isso não é uma realidade, é apenas um sentimento. E é importante que tenhamos, equilíbrio emocional, que tenhamos inteligência emocional, que não se afunde simplesmente naquilo que a gente sente, mas naquilo que a gente está observando. Existem pessoas que estão à nossa volta, existem pessoas que estão conosco, existem pessoas que estão nos abençoando, irmãos, família, liderança de igreja,
Fomos tão abençoados nesse final de semana, quando tivemos aqui, né, esse retiro, esse tempo com o Senhor. Será que isso também não é uma grande expressão do amor de Deus? Eu queria encerrar essa palavra com vocês. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria orar. E eu tenho assim um desejo de orar pelas famílias aqui. Eu creio que Deus tem nos levado a um tempo de restauração. Existem crises, né? Existem problemas relacionais ligados a relacionamentos, ligados a amizades entre amigos, entre irmãos, entre famílias. Eu sei que existem até mesmo separação, mas eu creio que Deus tem nos levado também a um tempo de restauração. Eu creio nisso. Mas antes de orar, eu queria falar uma coisa que está no meu coração. Eu queria me dirigir nessa noite específica a um grupo de pessoas que está aqui. Eu queria me dirigir aos maridos. Por quê? Nem sei. Mas a Bíblia diz, tem um texto na Bíblia que diz: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e que se deu e que se entregou por ela. Eu vou repetir. Eu queria me dirigir a maridos novos, maridos velhos. Quem quer ser marido? Marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se deu por ela e se entregou e morreu por ela. Eu quero fazer uma proposta para vocês nessa noite. Quero fazer uma proposta, um apelo de reconciliação entre casais, entre maridos que têm sido ásperos com suas esposas, têm falado com suas esposas como se ela fosse um homem. Fala de qualquer jeito, fala asperamente. A Bíblia diz, inclusive, que quando a gente pratica isso, as nossas orações são interrompidas. Então tem um montão de brutamonte aí fazendo esse tipo de coisa. Isso não alimenta relacionamentos, destrói relacionamento. Isso impede, inclusive, que você avance com a sua vida espiritual. Porque se as suas orações estão interrompidas, é porque Deus não está muito satisfeito contigo. Eu quero fazer um apelo nessa noite por pessoas que estão aqui, que têm alguma amargura no seu coração. Quem sabe amargura contra seus filhos, amargura contra seus pais, amargura contra sua esposa, contra seu esposo, contra seu irmão. Você está aqui agora, você está me ouvindo, e Deus está falando no teu coração. Deus está falando que você precisa ficar livre da amargura. Porque há relacionamentos que deveriam ser para abençoar, para amar, e estão sendo o contrário. Estão sendo como de Caim, que foi para odiar, que foi para assassinar. Então nós queríamos orar nessa noite, a fim de que quando você faz uma comparação entre aquilo que é o amor humano e aquilo que é o amor de Deus, você percebe que você está amando de forma e de intensidade errada. Você está amando com o amor humano. Com o amor humano você não vai conseguir sustentar o seu relacionamento conjugal. Com o amor humano você não vai conseguir sustentar os seus filhos debaixo do teu teto, debaixo da tua proteção, debaixo do teu conselho. Com o amor humano você não vai conseguir manter relacionamento entre os irmãos. Você não vai conseguir manter relacionamentos, só aqueles relacionamentos que são superficiais, mas os relacionamentos mais íntimos e mais profundos, você não vai conseguir manter. Se você se sente tocado pelo Espírito Santo aqui nessa noite, e se você se sente desejoso de rogar: Senhor, eu quero me arrepender, eu preciso aprender a amar de forma diferente, eu preciso amar de uma forma mais intensa, eu queria que você viesse aqui na frente. Gostaria que você viesse aqui, você casal,
Você casal que tem vivido crise conjugal. Olha, a crise conjugal não é assim, uma coisa que acontece só com algumas pessoas, não. Acontece com muitas famílias. Se você deseja nessa noite pedir socorro de Deus, se você deseja permanecer junto no seu casamento até que a morte separe, eu queria convidar você a vir aqui à frente e você pedisse: Senhor, trabalha no meu coração, muda o meu coração, me ensina a amar conforme Jesus ama, porque a palavra diz que Jesus amou o mundo, ama a prostituta, ama o viciado, ama o cara que está roubando agora na esquina, sem pedir nada em troca, sem desejar nada em troca, simplesmente ama. Eu creio que esperando um dia ser amado, mas simplesmente Ele ama. Eu queria, em nome de Jesus, enquanto a gente cantasse essa canção, eu queria orar pela sua vida, queria orar pelo seu coração, para que Deus pudesse fazer uma grande transformação. Se há aqui entre nós pessoas também que desejam entregar a sua vida a Jesus, a esse Deus maravilhoso que nos ama com um amor sem limite, eu queria também fazer esse convite para que você viesse aqui à frente e pudesse se entregar ao amor de Deus, e pudesse entregar a tua vida, dar um passo de fé com relação ao Senhor nessa noite. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você viesse aqui na frente, em nome de Jesus. Vou recomeçar e reconhecer onde te deixei, onde eu comecei a cair, e admitir, dependo de ti experimentar, em tua voz caminhar. Vou me lembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido e lembra o motivo. Vou me lembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido e lembra o motivo que me faz querer me lutar, resplandecer com a glória, o que morreu mas que vive, todas as trevas vão ver. Aleluia, Senhor. Pai, clamamos a Ti nessa noite. Senhor, clamamos a Ti por cura, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, sabemos que há corações aqui, ó Deus, que se ressentem do mal. Sabemos que há coração aqui, ó Deus, que não quer sofrer por nada. Ó Deus, por qualquer situação. Ó Deus, desejam, Senhor, abrir mão, Senhor Deus, de Ti, abrir mão, Senhor Deus, dos relacionamentos, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Teu amor tem sido derramado em nossos corações. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que nós abrimos mão, Senhor Deus, do amor humano, o amor fundamentado, Senhor Deus, na velha criatura, o amor, ó Deus, que busca interesse próprio, ó Deus, o amor, Senhor, que quer para si os benefícios do relacionamento, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, faz de nós, Senhor, uma comunidade, ó Deus, que é conhecida, ó Deus, porque amamos uns aos outros. Senhor, uma comunidade que é conhecida, Senhor, ó Deus, por relacionamentos, ó Deus, que são reconciliados, ó Deus, relacionamentos que são trabalhados pelo Teu amor, Senhor.
no nome de Jesus, Pai. Eu quero nessa noite rogar aqui, ó Deus, por maridos, ó Deus, que estão aqui. Senhor, nós rogamos a Ti, ó Deus, que eles possam tratar suas esposas dignamente, Senhor, e doar a sua vida a elas, ó Deus, e doar a sua vida, ó Deus, também pelos seus filhos, ó Deus, zelando pela sua casa, pastoreando, ó Deus, a sua casa, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós queremos rogar a Ti, ó Deus, que o Senhor possa quebrar, ó Deus, esse lugar, ó Deus, e também nas pessoas que estão nos vendo, ó Deus, pela internet, por pessoas que vão nos ver posteriormente, Senhor, ó Deus, em vídeos, o Senhor quebre o laço da separação, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, joga o divórcio por terra nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos profetizar a reconciliação de casais, Senhor, nós queremos profetizar, ó Deus, marido dando a vida pelas esposas, esposa dando a vida pelos seus maridos. Nós queremos, ó Deus, profetizar filhos que honram seus pais, pais que não vivem provocando a ira dos seus filhos, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, irmãos, Senhor, amigos, ó Deus, que vão se reencontrar, ó Deus, que vão se reaproximar, ó Deus, e seus relacionamentos ainda vão ser mais fortes que foram um dia, no nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque Teu Espírito Santo, ó Deus, está falando isso ó Deus, de uma forma intensa aqui nesta noite. O Senhor quer curar corações, o Senhor vem curando corações amargurados, ó Deus, corações que acordam, ó Deus, que vão dormir, ó Deus, alimentando a amargura, Senhor. Pai, no nome de Jesus, joga isso por terra, Senhor. Traz cura, ó Deus, da Tua parte, Senhor. Derrama do Teu amor, ó Deus, o amor perfeito, Senhor, sobre o coração dos Teus filhos aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.